tema do CREI esse ano, né, que é creia, negue-se e siga-me. Ele acontece na vida do líder a partir do momento, na verdade eu acho que um pouco antes de se tornar líder. É quando você entende que você é discípulo de Cristo e decide de fato abrir mão, sentar, verificar o custo do discipulado literal, né? E avaliar e seguir a Jesus. É quando você decide abrir mão, principalmente do seu eu, das suas vontades, dos seus desejos, para poder agradar ao nosso Pai. Procurei a célula, me indicaram uma célula e aí eu fui frequentar a célula, fui ver o que era. Primeiramente, descobri o que era uma célula, como era uma célula, o que se passava dentro de uma célula. E a partir daí eu não quis mais não pertencer a uma célula. Só que eu queria muito ter um filho, ainda quero muito. Então eu falei assim, não, eu não vou ser líder por agora, porque eu vou precisar entrar de licença e eu não vou poder cuidar da célula e ficar de licença maternidade, né? E a gente se negou a fazer algumas coisas, abriu mão de algumas coisas e seguiu. Só que ao mesmo tempo que a gente fez isso, depois de uns anos, isso retornou pra gente. Cuidar de pessoas é muito mais do que um dia. Cuidar de pessoas é uma ligação, é uma presença, é um café, é uma mesa. Abrir sua casa todas as semanas, de fato, é negar a si mesmo. E em seguida, de fato, quando ele entende que precisa fazer algo além dele, além da vontade, além do querer, né? Ele não fica preso apenas em si, mas quando ele entende que tem que passar essa mensagem, é quando ele aceita fazer parte de algo muito maior que vai além dele. Como eu queria muito ter um filho, o Senhor me deu, mas eu perdi logo. E nessa perda, nessas duas perdas, o Senhor nos deu ânimo e força para abrir uma célula, e uma célula que é linda, uma célula que não podia ter outro nome se não fosse Rafa. E uma célula que ela nos cura todas as quartas, todos os dias. Começa na gente. Tu abre mão de estar com a sua família, tu abre a mão de depois do trabalho, estar cansado e deitar. Por exemplo, a nossa célula é terça-feira, 8 horas. Então eu trabalho por conta própria, meu trabalho não é leve. Chega às vezes 7 horas da noite e fala, pô, Deus me perdoe, mas a célula podia ser outro dia, essa é a verdade. Mas hoje, com a célula aberta, com a casa, com a nossa casa aberta, a gente abriu mão do nosso tempo, abriu mão do nosso eu. Eu entendo, né, que não é sobre mim. Desacredita dele, né? Ele não vê essa capacidade nele, mas quando ele descobre que de fato não é sobre ele, não é sobre a capacidade dele, não é sobre ele acreditar nele, mas que existe de fato um projeto maior, que é Deus através dele, é quando ele de fato se responsabiliza com isso. Negar a minha vontade de ser mãe e seguir a vontade de Cristo. Quando ele para de olhar para si e começa a olhar de fato para o projeto maior de Jesus Cristo, que é fazer a vontade dele. Na verdade, a célula não é um dia, né? A gente tem um dia específico de reunião, mas assim, a gente vive o que a gente faz toda semana, todos os dias, já manda mensagem para um, fala com o outro, escuta um. Às vezes você não tem o que fazer, você só vai ouvir. Mas é o que a pessoa precisa. Ver a nossa filha se envolvendo tanto, que eu fico assim, ela se preocupa com as pessoas da célula. Ela chega, eu lembro que teve um dia, tem uma menina da nossa célula, que ela não come frituras, gorduras, nenhum tipo de comida que a gente fazia, ela comia. E teve um dia que foi pizza, ela olhou assim, mãe, por que a tia não come a comida que a gente faz? E assim, na nossa célula, como estava no início, sempre era a gente que ofereceu o lanche, nunca eram eles, né? A gente sempre fazia, eu falei assim, filha, porque ela não pode. Aí ela, durante a célula, ela me perguntou, ela, tá bom. Aí quando acabou a célula, ela correu pra cozinha e a gente preparando as coisas, conversando, tirando foto. Daqui a pouco vem a Sophie com um pote de frutinha na mão. Aí eu falei assim, ela e deu na mão da menina. E ela falou assim, toma pra você, já que você não pode comer os mesmos alimentos que a gente come, eu fiz esse pra você. Que coisa linda! Ela se preocupou com a vida de outra pessoa que não é a dela. Quando ele entende que a sua casa é um ambiente da extensão, né, do reino, aonde pessoas serão alcançadas,
ele literalmente, aprende a abrir mão naquele momento. E abrir a célula em casa teve resistência principalmente mais da minha parte, porque eu não queria abrir mão do meu conforto, e eu sabia que era muito mais do que um dia. Porque o ID, ele não é apenas um convite, ele passa de uma convocação, ele é de fato uma ordem. E essa ordem não é uma obrigatoriedade apenas, ela é algo que o nosso coração anseia. A gente conhece o Senhor e a gente deseja falar dele. Aí eu falei com a Flavinha, Flavinha, eu vou entrar no funcional. Porque na minha rua tem uma personal que dá funcional. Eu falei, vou entrar no funcional, que a mulherada toda da rua vai no funcional. Eu falei, eu tenho que entrar no funcional. Mas o funcional é 7 horas da manhã, gente. Eu morta de sono, cansadíssima. Falei, gente, eu tenho que ir no funcional. Aí eu acordava de manhã, botava minha roupa e a minha filha, vai pra onde, mãe? Eu falei, vou pro funcional. Quase morrendo. Falei, vou pro funcional. E ela falou assim, vamos dormir mais um pouquinho. Eu falei, eu queria, minha filha, mas amanhã tem célula, eu tenho que ir pro funcional hoje pra chamar o povo pra célula amanhã. E assim, tem vezes que você acha que foi até ruim. Por exemplo, pô, hoje foi muito fraco. Poderia ter falado uma coisa que eu não falei e gostaria de ter falado. Aí você é surpreendido em uma outra situação com pessoas falando assim, caramba, você falou aquele negócio ali que pra você não fez nenhuma diferença, mas que pra pessoa, caramba, aquilo ali... Era tudo que ela precisava ouvir. Eu precisava ouvir aquilo. Efésios 3:7, que Paulo fala que tudo que ele tinha como ganho, ele passou ele percebeu que era perda depois da descoberta, depois que ele conheceu a Cristo Jesus. Então, foi bem assim pra gente. Ele diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Ele nos deu o Espírito Santo, né? Ele falou pra gente que não nos deixaria sozinho, né? Melhorando a nossa postura, melhorando o nosso relacionamento, né, com Cristo, porque a gente não pode fazer discípulos se a gente não conhece a Cristo, a gente não pode imitar alguém se a gente não conhece alguém, e esse alguém é Cristo, e a gente precisa a cada dia buscar, conhecer mais, ter relacionamento, porque através do nosso relacionamento, um relacionamento sadio que a gente vai gerar, né, ovelhas sadias, né, não tem como ser diferente disso, né. Como é legal você discipular e você ver os frutos ali, e você vê o fruto gerando outro fruto. Até a escolha da célula, do nome da célula, né, que foi ele que escolheu, Luz da Vida, eu achei que tinha tudo a ver. Porque nós precisamos ser luz por onde quer que venhamos passar, nós precisamos iluminar. Quantos milagres nas células acontecendo, quantas pessoas de fato testemunhando de cura nas células, né? Tudo isso porque de fato o líder de célula, aquele que entendeu o chamado, negou a si mesmo, negou os seus medos, seu medo de ser de responsabilidade, entendeu que o sofá de casa é ferramenta, né? Isso aqui não vai, é ferramenta, e decidiu dizer sim. Nossa vida mudou de casal, de família, como pais também, como servo, e influenciando uma rua que a gente mora lá 1 ano e pouco, 2 anos, vai fazer agora em novembro, dezembro. E, tipo assim, acho que nós estamos sendo usados ali para influenciar pessoas na nossa rua, mais do que onde eu vivi a minha vida toda. Olha que interessante. Esse tênis aqui é de um bebê. Todas as vezes que a gente, inclusive, descobre o sexo do bebê, a gente logo compra um tênisinho, compra da cor, com um presente, né? E aí, o pé do bebê cresce aqui dentro, mas a sola fica intacta. A gente compra, não é barato, eu sei. Você, como pai e mãe, sabem que esse tênisinho aqui vai para outro bebê e ele não usou nada a sola do sapato, não é verdade? Mas quando cresce, ele continua perdendo o sapato, né? Mas ele gasta sola, ele anda, ele usa bem um tênis. Qual é a diferença entre um tênis e outro? É porque quando a gente é bebê na fé e a gente não entende, a nossa sola, o nosso tênis passa para outro e a nossa sola não foi gasta. Mas quando a maturidade vem e exige da gente, gastar a sola de sapato. E gastar a sola de sapato literalmente, porque veja isso aqui, ó. Literalmente gastando a sola de sapato. O que eu quero falar com isso? Somente filhos maduros decidem gastar a sua sola de sapato, viver vida na vida, caminhar com o outro,
pisar em lugares que talvez você não queria pisar, andar em lugares que talvez você não queria andar, mas você está ali por uma causa maior, que é o amor de Cristo sendo revelado através da sua vida. Então, tá na hora da gente deixar de ser bebê na fé e começar a agir com maturidade e deixar o Senhor nos levar para lugares aonde a gente precisa estar, para gastar a sola do nosso sapato.